pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo, hoje para ministrar nossa aula de língua portuguesa, ok? E vamos continuar com o conteúdo que nós estávamos vendo em sala, tá? Para concluir esse conteúdo, eu vou retomar desde o início aqui com vocês e ao final tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Um TDzinho lá bem legal. Vamos nós! Classes gramaticais, numeral. O que é que uma palavra tem que ter na língua portuguesa para ela ser classificada, para ela ser enquadrada como um numeral? Ela tem que apresentar a ideia de quantidade. Então, toda palavra que surgir na língua portuguesa que exprimir a ideia de quantidade, ela vai ser classificada como numeral. E como os numerais são classificados? Ora, de acordo com a ideia que é expressa por eles. Como assim? De acordo com essa ideia de quantidade. Então, nós temos os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e os numerais fracionários. Quando é que o numeral ele é classificado como numeral cardinal? Quando ele indica a quantidade determinada de seres. E aí nós temos o exemplo. Há 2 aulas disponíveis na plataforma. O numeral 2 está grafado aí porque ele expressa uma quantidade determinada de seres, no caso, uma quantidade de aulas, que é o substantivo que ele está determinando. Numeral ordinal é aquele que indica a posição ocupada pelo ser, uma enumeração de ideia, então é uma posição que ele vai ocupar no texto. E aí nós temos o exemplo. A primeira aula que assisti foi de português, ok? A palavra primeira está grafada porque ela é um numeral ordinal, que indica a ordem, no caso, a ordem do substantivo aula, tá? Numeral multiplicativo são aqueles numerais que exprimem a ideia de multiplicação, a multiplicação de uma quantidade. Tem o dobro de exercícios que tinha antes de fazer, ok? Então, nesse caso aí, dobro é a palavra grifada porque ela exerce a função de numeral e, no caso, ela é classificada como numeral multiplicativo, expressa a ideia de multiplicação. E o numeral fracionário, os numerais fracionários, são aqueles que exprimem uma ideia de divisão, fracionamento de uma quantidade. Exemplo, já fiz metade dos exercícios que foram passados. Metade se relaciona com o exercício exprimindo a ideia de quantidade, a ideia de fração, ok? Vamos nós. Opa. Aqui. E aí, pra gente ir de novo recapitulando. Quais são as 4 classificações do numeral? Ordinal, cardinal, multiplicativo. Cardinal, ordinal e multiplicativo, ok? Toda palavra na língua portuguesa que se classificar como um numeral, ela vai necessariamente se enquadrar em uma dessas 4 categorias. Sigamos. Numerais substantivos e numerais adjetivos. Além de serem classificados com a ideia que eles expressam, os numerais vão ser classificados como numerais substantivo ou numerais adjetivos. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que o numeral é um numeral substantivo e quando é que ele é um numeral adjetivo? Bem, os numerais substantivos são aqueles que vão desempenhar na frase a função própria de um substantivo. E o que é que significa isso? Significa que o numeral está ali e ele está substituindo o substantivo. Por isso, ele vai ser classificado como um numeral substantivo. 2 é o número par. 2 é o substantivo, 2 é o numeral que exerce função de substantivo porque ele substitui o substantivo, ok? Os vencedores foram apenas 3, mesma coisa. Numerais adjetivos. Quando os numerais acompanham o substantivo, eles vão exercer função de adjetivo, porque ele vai determinar o substantivo. Então, quando ele determina esse substantivo, ele vai ser classificado como um substantivo. Então, é fácil de saber. Quando o numeral exerce função de substantivo,
ele vem sozinho na frase. Reparem que eu tenho 2 e 3 ao lado deles, eu não tenho nenhum outro substantivo. Porque se eu tivesse, aí eles deixariam de ser substantivo e passariam a ser numerais adjetivo, que é o que acontece nos 2 últimos exemplos. 2 alunos chegaram. 2 é um numeral adjetivo porque ele acompanha o substantivo alunos. Primeira é um numeral adjetivo porque ele acompanha o substantivo pessoa. E vocês já estão observando aí que o numeral, ele concorda com o substantivo em gênero e número. São as duas flexões do numeral. Só que aí a gente vai ver um pouco mais com cuidado que nem todos os numerais vão se flexionar. Então, eles vão aceitar essa flexão, ok? Flexão dos numerais. Os numerais cardinais. Existem 3 regras que a gente precisa guardar sobre os numerais. Gente, lembrando que é morfologia, estudo das classes gramaticais. Então, não tem outra de aprender a maneira correta de utilizar as classes gramaticais no texto, se não for, pela leitura dos conteúdos, a atenção às aulas e principalmente a prática de exercícios. Isso porque é um conteúdo que é recheada de regras. São regras chatas? Algumas sim, mas são necessárias, ok? Cardinais. Os cardinais 1, 2 está grafado aí, e as centenas a partir de 200 são flexionados em gênero, ok? Por que a gente precisa estar atento a essas regras? Porque nem todos vão admitir flexão. Então, lá vai. Fiz 2 atividades de português. O numeral 2, ele está flexionado no feminino para concordar com o substantivo atividade. Assim como ele também está flexionado no número. Atividades está no plural, por isso que o numeral 2 também está no plural, feminino e plural. Havia apenas 200 lugares para 300 pessoas. 200, isso porque a regra diz que as centenas a partir de 200 são flexionadas em gênero. E número também, nós temos aí, são flexionadas apenas em gênero e elas concordam com o substantivo. 200 lugares, lugar é um substantivo masculino, então 200 vai concordar com o substantivo no masculino. Já 300 concorda com pessoas e pessoas é um substantivo feminino, então ele vai para o feminino porque ele precisa concordar com o substantivo, ok? Os numerais cardinal, milhão, bilhão e a família deles, variam apenas em número. A loteria está acumulada em 47 milhões. A dívida daquele país passa de 200 bilhões de dólares, somente em número. Eles não se flexionam em gênero, ok? E se eles não forem 1, 2, se não for centenas a partir de 200, se não for da família dos milhão, bilhão, trilhão e por aí vai, eles não são flexionados, ok? Somente esses numerais que eu já citei anteriormente é que serão flexionados, senão ele não sofre flexão, nenhuma alteração. Comprei 5 livros, comprei 5 casas, comprei 5 cadernos, comprei 5 mochilas, ele não vai sofrer alteração, ele não vai concordar com o substantivo, ok? Só vai estar lá para acompanhar e não vai sofrer essa flexão. Flexão dos numerais ordinais e dos numerais multiplicativos. Os ordinais variam em gênero e número. Todos os numerais ordinais variam em gênero e número. Na segunda corrida que disputavam foram os primeiros. Segunda está no feminino porque concorda com o substantivo corrida, ok? Multiplicativos, numerais multiplicativos só variam quando tiver valor de adjetivo. Aí você precisa ficar atento, porque ele vai sofrer alteração, porém ele só vai sofrer essa alteração que no caso é a flexão quando ele tiver valor de adjetivo. E quando é que ele vai ter valor de adjetivo? Quando ele acompanhar o substantivo. Se ele não acompanha o substantivo, então ele não sofre alteração. Ele só vai sofrer alteração se ele acompanhar o substantivo, ok? Mulheres
protestaram contra dupla jornada de trabalho. Gente, tem um erro aí, tá no plural, desculpa. Mulheres protestaram contra dupla jornada, tá? Dupla é o numeral multiplicativo e ele está no feminino porque ele concorda com o substantivo jornada. E por que ele só faz essa concordância? Porque ele está atuando como um numeral adjetivo. Porque se ele estivesse atuando como um substantivo, ele não sofreria alteração, ok? Na loteca fez apostas triplas. Triplas está no feminino porque concorda com o substantivo aposta. E se ele acompanha o substantivo, ele é um numeral substantivo. Daí a importância da gente saber diferenciar quando é que o numeral é substantivo ou quando é que o numeral é adjetivo, ok? Opa. Flexão dos numerais fracionários. Os numerais fracionários concordam em gênero e número com o cardinal que os antecede. De novo, os numerais fracionários concordam em gênero e número com o cardinal que os antecede. Isso porque eles virão acompanhados de um cardinal. Então, ele vai concordar sempre com esse cardinal. Se ele estiver no feminino, ele vai para o feminino. Se ele estiver no plural, ele vai para o plural. Lembrando que não é todos os numerais que aceitam flexão. Ou seja, não são todos os numerais, não são todos os numerais que aceitam flexão. A gente já viu anteriormente que somente os numerais 1, 2 e a partir das centenas é que vão sofrer alteração, ok? Então, ele recebeu 1/3 do que merecia. Ele recebeu 1/3 parte. Adiantou 2/3 do preço ao reservar a mercadoria. Então, 1/3, 1/3, 2/3. O mesmo numeral com 3 posicionamentos diferentes. Por quê? Porque o fracionário o fracionário vai sofrer a alteração, a flexão, ele vai concordar em gênero e número com o cardinal que o antecede. Ou seja, aqueles cardinais que aceitam a flexão, ou seja, que admitem ser flexionados, ok? Próxima. E eu acho que é isso, pessoal, tá? Eu vou deixar pra vocês, essa aqui é uma imagenzinha lindinha de um TD para vocês fazerem, tá? Um TD curtinho, 11, 12 questões. E aí, na próxima aula, eu faço uma breve correção com vocês, tá? Isso porque foi o nosso último conteúdo visto em sala e na nossa última aula tinha pouquíssimas pessoas. Então, é isso, pessoal. Tchau pra vocês, né? Beijo de luz e até a próxima aula. Tchau!